A vida além do véu. Mensagens de espíritos recebidas e ordenadas pelo Reverendo George Valion. Livro 3. O Ministério do Céu. Conteúdo resumido. Esta obra faz parte de uma série de obras intitulada A Vida Além do Véu, relacionadas logo em seguida a esse resumo. No todo, elas constituem uma descrição da vida no mundo espiritual, além de mensagens e conselhos, ditados por diferentes espíritos. Seus principais colaboradores do plano espiritual são sua mãe e o seu guia espiritual. O autor narra as condições da vida no além, as diversas atividades dos seres libertos do corpo material, a evolução do espírito na erraticidade, a assistência aos espíritos que vivem nos planos inferiores, as diferentes esferas espirituais, os trabalhos dos abnegados missionários dos planos superiores, entre outros. O objetivo da obra é demonstrar a realidade da vida além do túmulo, provando a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos com o nosso plano de existência física. Os escritos de Valion foram publicados em 5 volumes, sob o título genérico de A Vida Além do Véu. Os livros que compõem esta série se denominam 1. Os Planos Inferiores do Céu. 2. Os Altos Planos do Céu. 3. O Ministério do Céu. 4. Os Batalhões do Céu. 5. As Crianças do Céu. Os Planos Exteriores do Céu. O 5º volume, As Crianças do Céu e os Planos Exteriores do Céu, publicado posteriormente assumido por uma casa editora diferente daquela dos outros 4, e por outro editor, foi omitido nas reedições subsequentes dos escritos, permanecendo, assim, destacado da série. Notas preliminares. Texto comum aos 5 livros da série. A Associação Mundo Maior empreendeu a reedição dos 4 volumes que compreendem os iluminados escritos recebidos através da mediunidade do Rege Valion. Foi uma grande perda para o movimento que estes escritos tenham estado sem reimpressão por tanto tempo, pois é de concordância geral que nenhuma outra comunicação da esfera espiritual teve tão amplo interesse no mundo em geral. Isto é devido em parte, sabemos, à extensiva publicidade que lhes foi dada pelo grande jornalista Lord Northcliffe que, ignorando o preconceito geral e o cinismo, olhando para as possibilidades de tais comunicações, publicou-as em série no Tio Euclides Patch em 1920 a 21, e gastou muito dinheiro para sua divulgação. É natural a pergunta, como estas mensagens espirituais foram recebidas? A resposta é dada pelo próprio Valion adiante, no tópico Como vieram as mensagens. Aí vem a próxima pergunta, como era este clérigo? Aqueles que não conheceram Valion podem bem achá-lo um sonhador, um homem apartado das coisas comuns da vida diária, um santo ou um asceta. Mas embora todos os que conheceram Valion pessoalmente não tivessem dúvida de sua espiritualidade, não concordariam com que alguém dissesse que vivia nas nuvens. Ao contrário, ele foi alguém que precisava de amor humano e da alegria da vida física. Estamos muito gratos, portanto, ao reverendo G. Eustácio por dar-nos os poucos detalhes sobre seu pai, os quais mostram que ele foi um homem prático, com senso de humor e uma grande tolerância pelas fraquezas dos outros, o que significa que ele foi tanto um bom companheiro quanto um bom cristão. O reverendo Eustácio escreve, em seu livro Com Northcliffe na Rua Fleet, J. Amerton alude ao reverendo Valion como aquele visionário típico do tipo meio cristão, meio espiritualista. Esta visão é comum a muitos dos quais o conheceram através de seus escritos, mas não é o retrato verdadeiro. Meu pai foi um visionário sem ser excêntrico. Embora tivesse uma visão clara da base espiritual da vida, ele foi em geral prático e metódico em todo o seu modo de ser. Eu me lembro de quão gentilmente ele se relacionava com outros, de quão franco era em argumentar, de sua tolerância com os oponentes, e de como suportava as perseguições com imensa paciência. Muitas vezes a espada de um oponente era neutralizada por sua compreensão a respeito daquele que a manejava. Entretanto, ele podia ser severo quando necessário. Qualquer forma de crueldade despertava sua indignação. Aos fanfarrões intrigantes, ele transformou-se em um verdadeiro Elias. Jamais conheci alguém mais direto em seus pensamentos e palavras,
ou alguém que detestasse impostores mais que ele. Sob sua suavidade repousava a dureza de um bom soldado da cruz. Ele aguentou sem vacilar o desprezo e as perseguições. A quietude às vezes encobre uma rara coragem. No livro Ele riu na rua Fleet, Bernard Falk descreve um encontro entre Lord Northcliffe e meu pai, no escritório do Titimes, quando aquele lhe ofereceu para que aceitasse 1000 libras pela publicação de extrato dos escritos num Eclidespate. Ele continua, Valois balançou sua cabeça. Por esta parte de seus escritos, dizia ele, não poderia aceitar nenhum dinheiro. Ele foi bem pago pela publicidade que lhe foi dirigida, e por ser capaz de cumprir a sagrada tarefa de expor suas revelações diante do mundo. Conhecendo bem a pobreza de Valois, fiquei genuinamente triste ao vê-lo recusar pagamento, mas nada o dissuadiu. Reverendo G. Eustácio acrescenta, toda a nossa família está satisfeita por não terem deixado os escritos permanecerem em esquecimento. A nova geração precisa, particularmente, do conforto e da luz de sua mensagem. Estamos muito felizes por o mundo maior ter empreendido esta reedição tão compreensiva e corajosamente. Possa a tal confiança ser justificada e seu trabalho abençoado. Uma apreciação de Lord Northcliffe. Texto comum aos 5 livros da série. Não tive oportunidade de ler A Vida Além do Véu por inteiro, mas dentre as passagens em que percorri os olhos, muitas são de grande beleza. Parece-me que a personalidade do reverendo G. Valois é assunto de profunda importância e deve ser considerada em conexão com estes documentos tão marcantes. Durante o breve encontro que tivemos, senti que estava na presença de um homem com sinceridade e convicção. Não clamava por nenhuma retribuição material. Expressou o desejo de que a publicidade fosse a menor possível, e declinou qualquer emolumento que pudesse receber como resultado do enorme interesse alcançado pelo público por estes escritos, no mundo inteiro. Northcliffe. Prefácio. Texto comum aos 5 livros da série. Estes escritos, transmitidos por escrita automática ou, mais corretamente, por escrita inspirada, apresenta 4 partes distintas, todas, entretanto, formando um todo progressivo. Foi, bem evidentemente, tudo planejado anteriormente por aqueles que se incumbiram de sua transmissão. O elo entre mãe e filho foi, sem dúvida, considerado como a via mais desejada pela qual se abririam as comunicações em primeira instância. Foram, portanto, minha mãe e um grupo de amigos que me transmitiram a primeira parte. Em se provando que o experimento foi um sucesso, apresentou-se outro professor, chamado Astriel, um dos de maior graduação, de pensamento mais filosófico e melhor dicção. As mensagens transmitidas pelo grupo de minha mãe e Astriel formam o primeiro livro dos escritos, Os Planos Inferiores do Céu. Tendo passado por este teste, fui guiado por Zabdiel, cujas mensagens estão num nível superior àquelas narrativas simples de minha mãe. Estas formam os altos planos do céu. A fase seguinte foi o Ministério do Céu, transmitido por aquele que identificou a si próprio como líder, e seu grupo. Subsequentemente, ele parece ter assumido, mais ou menos, o controle exclusivo da comunicação. Aí, ele fala de si mesmo como sendo Arnel. Sob este nome, sua narrativa, a qual forma o 4º livro, Os Batalhões do Céu, é o clímax do todo. Suas mensagens são de uma natureza mais intensa que qualquer outra precedente, as quais foram, evidentemente, preparatórias. Será óbvio que, para se obter a verdadeira perspectiva, os livros devam ser lidos na sequência dada acima. De outro modo, algumas das referências nos volumes posteriores aos incidentes narrados anteriormente podem não ficar bem claros. No que concerne aos personagens na transmissão das mensagens, minha mãe passou para a vida maior em 1909, com 63 anos de idade. Astriel foi diretor de uma escola em Warwick nos meados do século XVIII. Da vida terrestre de Zabdiel, sei pouco e nada certo. Arnel dá alguma explicação dele mesmo nos textos. Kathleen, que atuou como amanuense no lado espiritual, viveu em Anfield, Liverpool. Ela foi costureira e morreu com a idade de 28 anos,
Aproximadamente 3 anos antes de minha filha Ruby, a qual é mencionada no texto e que passou para o outro lado em 1896, com a idade de 15 meses. Outubro, 1925 G. Valuen. Como vieram as mensagens? Texto comum aos 5 livros da série. Há uma opinião generalizada de que os clérigos sejam pessoas muito crédulas. Mas nosso treino no exercício das faculdades críticas coloca-nos entre os mais difíceis de se convencer quando alguma nova verdade está em questão. Levou 1/4 de século para que me convencessem, 10 anos de que as comunicações espirituais eram um fato, e 15 de que o fato era legítimo e bom. Desde o momento em que tomei esta decisão, a resposta começou a aparecer. Primeiro, minha esposa desenvolveu a capacidade da escrita automática. Aí, através dela, recebi ordens de que deveria sentar silenciosamente, lápis na mão, e externar quaisquer pensamentos que parecessem vir à minha mente, projetados ali por alguma personalidade exterior, e não consequentes do exercício de minha própria mente. A relutância retardou tudo por um longo tempo, mas finalmente senti que amigos estavam perto, e que queriam, muito seriamente, falar comigo. De nenhuma forma sobrepuseram ou compeliram minha vontade, isto teria resolvido o assunto rapidamente, tanto quanto posso compreender mas suas vontades eram mais claras ainda. Senti finalmente que deveria dar-lhes uma oportunidade, porque estava tomado pelo sentimento de que a influência era boa, portanto, enfim, muito cheio de dúvida, decidi me sentar em minha batina, na sacristia. Depois das vésperas, as primeiras 4 ou 5 mensagens vagaram, sem rumo certo, de um assunto a outro. Mas gradualmente as sentenças começaram a tomar forma consecutiva, e finalmente obtive algumas que eram compreensíveis. Daquele tempo em diante, a desenvoltura melhorou com a prática. O leitor encontrará o resultado nas páginas seguintes. Outono, 1925 G. Valuen. Antes de começar a escrever, o Sr. Valuen numerava uma quantidade de folhas de papel, que colocava diante dele, na mesa da sacristia. Então, usando uma pálida luz de vela para iluminar a primeira folha de papel, ele esperava, com o lápis em sua mão, até sentir as influências que o faziam escrever. Uma vez começada, a influência mantinha-se ininterrupta até que a mensagem daquela noite fosse concluída pelo comunicador. As palavras da mensagem vinham numa corrente que fluía e eram postas juntas como se o escritor estivesse tentando acompanhar o ritmo da comunicação que estava sendo impressa na mente dele. Uma reprodução de uma página dos escritos foi dada no volume de A Vida Além do Véu, que é os planos inferiores do céu. H.W.E. Introdução. Por Sir Arthur Conan Doyle. Texto comum aos 5 livros da série. A longa batalha está próxima do fim. O futuro pode ser sondado. Pode ser retardado a muitos, e a muitos ser um desapontamento, mas o fim é certo. Sempre pareceu certo àqueles que estão em contato com a verdade que, se os documentos inspirados das novas revelações realmente chegassem às mãos do público em massa, todos teriam ainda mais certeza, por sua beleza inata e pela racionalidade que varre para longe todas as dúvidas e todos os preconceitos. Agora a publicidade mundial já os está levando a todos, tendo sido selecionados dentre eles os mais puros, os mais elevados, os mais completos, os mais dignos provindos da fonte. Verdadeiramente, a mão de Deus está aqui. A narrativa está à sua frente, e pronta para falar por si própria. Não a julgue meramente pelo folhear das páginas, arrogantemente como isso poderia ser, mas note cada beleza que flui da narrativa e firmemente vai tomando volume até alcançar um nível de grandeza substancial. Não censure por detalhes ínfimos, mas julgue-a pela impressão geral. Evite encarar algo indevidamente por ser tudo novo ou estranho. Lembre-se de que não há narrativa da Terra, nem mesmo a mais sagrada de todas, que não deixaria de tornar-se ridícula pela extração de passagens de seu contexto e por se adensar o que é imaterial. O efeito total em sua mente e em sua alma é o único parâmetro para se julgar o alcance e poder desta revelação.
Porque Deus teria selado as fontes de inspiração de 2000 anos atrás. Que garantia temos nós, em qualquer lugar, para uma convicção tão sobrenatural? Não é infinitamente mais razoável que um Deus vivo continuasse mostrando uma força atuante, e aquele saudável socorro e a sabedoria que emanam dele para fomentar a evolução e o poder, aumentados em compreensão por uma natureza humana mais receptiva, agora purificada pelo sofrimento. Todas estas maravilhas e prodígios, estes acontecimentos sobrenaturais dos últimos 70 anos, tão óbvios e notórios que somente olhos fechados não os veriam, são triviais por si próprias, mas são sinais que chamaram atenção nossas mentes materialistas e direcionaram-nas a estas mensagens, das quais estes escritos em particular podem ser tidos como sendo o mais completo exemplo. Há muitas outras, variando em detalhes, de acordo com a esfera descrita ou a opacidade de seu transmissor, pois cada um dá toques de luz para maior ou menor intensidade, conforme vai passando a mensagem. Somente com espírito puro será possível que os ensinamentos sejam recebidos absolutamente puros, e então esta história de céu deverá estar, podemos pensar, tão próxima a isto quanto a nossa condição de imortais permite. E são subversivos às velhas crenças. Milhares de vezes não. Ampliam-nas definindo-as, embelezando-as, completando os vazios que sempre nos desnortearam, mas também, exceto aos pedantes de mente estreita para palavras esclarecedoras e que perderam o contato com o espiritual, são infinitamente renovadores e iluminados. Quantas frases efêmeras das velhas escrituras têm agora sentido e formato palpável? Não começamos a entender aquela casa com muitas moradas e perceber de Paulo a casa que não é feita por mãos, mesmo quando captamos algumas fugazes percepções daquela glória que a mente humana não concebeu nem sua boca pronunciou. Tudo isto cessa de ser uma visão longínqua e torna-se real, sólida, garantida, uma luz à frente enquanto singramos as águas escuras do tempo, acrescentando uma alegria profunda a nossas horas de tristeza e secando a lágrima do pranto de dor ao assegurar-nos de que não há palavras que expressam a alegria que nos espera se formos apenas verdadeiros perante a lei de Deus e nossos maiores instintos. Aqueles que interpretam mal as palavras usadas dirão que M.R. Valion obteve tudo de seu subconsciente. Podem tais pessoas explicar por que tantos outros tiveram a mesma experiência, num grau menos elevado? Eu mesmo sintetizei em 2 pequenos volumes a descrição geral do outro mundo, delineada por um grande número de fontes. Foi feita tão independentemente da narrativa de M.R. Valion enquanto sua narrativa foi independente da minha. Nenhum teve acesso possível ao outro. E ainda agora, enquanto leio esta, de concepção maior e mais detalhada, não encontro nenhum simples ponto relevante no qual eu tenha cometido alguma incorreção. Como, então, esta concordância é possível se o esquema geral não estiver baseado numa verdade inspirada? O mundo precisa de uma força condutora mais poderosa. Tem sido regido por velhas inspirações da mesma forma que um trem anda quando a sua máquina é removida. É necessário um novo impulso. Se a religião tem sido um fator impulsor, então ela própria deveria ter se imposto no maior assunto de todos, os relacionamentos entre as nações, e a recente guerra teria sido impossível. Com a igreja que se saía bem neste supremo teste. Não está manifesto que as coisas do espírito precisam ser restabelecidas e religadas aos fatos da vida. Uma nova era está começando. Aqueles que estejam trabalhando por isto podem ser desculpados se sentirem alguma sensação de satisfação reverente à medida que viram as verdades pelas quais trabalharam e testificaram ganhando atenção mais ampla no mundo. Não é ocasião para uma autodeclaração, pois cada homem ou mulher que foi honrado por ter sido permitido a eles trabalharem por tal causa é bem consciente de que ele ou ela é nada mais que um agente nas mãos das invisíveis mas muito reais, amplas e dominadoras forças. E ainda, não seríamos humanos se não ficássemos aliviados ao vermos novas fontes de poder, e ao percebermos que a toda preciosa embarcação está segura, mais firme do que nunca, em seu curso. Arthur Conan Doyle. O Ministério do Céu. Capítulo 1. O Ministério Angélico para a Terra. Sábado,
8 de setembro de 1917. Estou falando através de sua mente, portanto transcreva os pensamentos que eu for capaz de sugestionar a você, e julgue pelo resultado. Além disso, podemos escrever diretamente, sem que meus pensamentos entrem em contato com os seus próprios. Deixe-nos então começar por dizer que apesar de que muitos iniciam a escrever assim, não são muitos os que continuam, porque seus próprios pensamentos colidem com os nossos, e o resultado é uma mescla de confusão. Agora, o que me diria se eu lhe dissesse que já escrevi antes por sua mão, e isto muitas vezes? Pois fui eu que vim com sua mãe e os amigos dela, e os ajudei a passar-lhe aquelas mensagens que você transcreveu há alguns anos atrás e, ao fazer isto, eu também me preparei para um trabalho futuro deste tipo com outras pessoas. Portanto, deixe-nos começar esta noite muito simplesmente, e você e eu progrediremos juntos pela prática. Você percebeu a verdade nas palavras todas as coisas trabalham juntas pelo bem para aqueles que amam a Deus? É uma verdade de que poucas pessoas percebem seu significado total, porque têm apenas uma visão limitada. Todas as coisas incluem não só as terrenas, mas as coisas dos reinos espirituais também, e a finalidade de todas as coisas não é vista por nós, mas é produzida nos planos mais altos que o nosso e é focada no grande trono do próprio Deus. Mas o trabalho é visto, verdadeiramente em pequena escala, mas apesar de tudo amplamente. A frase inclui os anjos e suas tarefas à medida que eles se desincumbem delas, tanto aqui quanto no plano da terra e, apesar do cumprimento destes comandos que vêm a eles vindos dos superiores que supervisionam a seara de Deus parecerem sempre colidir com as ideias humanas de justiça e misericórdia e bondade, mesmo assim a visão mais ampla destes que estão acima, mais perto do pico da montanha, é justa e serena na luz do amor de Deus. E parece a eles, conforme parece a nós em menor escala, muito bonito e maravilhoso em seu trabalho. Neste momento os corações dos homens estão fazendo-os falhar por medo, porque parece a muitos deles que, de alguma forma, as coisas não estão andando da forma como Deus quereria. Mas quando se está no vale, a névoa é tão densa e espessa que é difícil ter visão ampla, sendo escasso o sol que pode penetrar em suas regiões. Esta grande guerra é, nos eternos conselhos, nada mais que um ronco na respiração de um gigante adormecido, sem descanso, porque sobre seu cérebro entorpecido estão sendo impingidos raios de luz que seus olhos não podem ver, e uma música que ele não pode ouvir está sendo enviada sobre ele, e ele suspira no intervalo de repouso, enquanto está deitado no vale, o vale da decisão, se quer assim. Somente gradualmente acordará. E as brumas vão se espalhar, e, fim do massacre, forjado insanamente enquanto ele dormia, ele terá tempo livre então para pensar e espantar-se com a noite passada em todo o frenesi, não menor que toda a beleza de um mundo inundado com a luz vinda do pico da montanha, e ele finalmente entenderá sem dúvida que todas as coisas trabalham realmente no amor, e que nosso Deus é ainda nosso Pai e seu nome tem sido amor sempre. Mesmo quando sua face esteve escondida pelas brumas emergentes, ventos frios e o miasma que esteve cobrindo como um manto mortuário sobre o fundo do vale. Era um manto para cobrir tudo o que era de morte no mundo, e para fora da morte vem a vida, e a vida é toda maravilhosa porque o recurso e a fonte de toda a vida é Ele, que é toda a beleza. Então, lembre-se que os caminhos de Deus não são sempre os caminhos que o homem desenharia, pois ele e seus pensamentos não são circunscritos pelas colinas em torno, mas vêm dos reinos de luz e alegria, e ali está nosso modo de ser. Isto, então, por esta noite, é um pequeno raio de claridade nos caminhos da atual escuridão para muitas almas errantes. Possa Deus manter aquele gigante em seu aconchego, e em tempo certo dar a ele o coração de uma criancinha, porque deles é o reino de nosso Senhor. E o gigante, dormindo, cego, surdo e sem descanso, e a humanidade que ele veio salvar. Kathleen. Terça, 6 de novembro de 1917. Plantada no lado das águas. Estas são as palavras que, se você pensar nelas, parecem ter um duplo sentido. Claro,
um significado mais manifesto de planta ou árvore sugando sua fertilidade do rio ou de um canal próximo de onde está plantada. Mas nós nestes reinos entendemos o quanto todas as verdades terrenas têm um significado espiritual, um significado que é tão natural nestas esferas celestes quanto o que contém exteriormente as verdades para vocês na terra. Se o escritor destas palavras tinha algum conhecimento destas condições celestes nas quais sua frase é aplicável, eu não sei. Mas parece semelhante pelo menos ao que seu anjo de guarda quis dizer, que continham alguma coisa mais que o significado terrestre daquelas palavras, para aqueles que têm ouvidos de ouvir. Eu vou ampliar para o meu também limitado conhecimento, ajudada por aqueles que têm mais sabedoria nas ciências celestes que eu. O lado da água que eu tenho em mente não é o rio, entretanto, mas um lago muito amplo que no plano terrestre seria chamado de mar interior, tão largo que forma uma fronteira separando duas áreas grandes de um país na esfera 6. A correnteza é variada, sendo em alguns lugares pedregosa, encachoeirada mesmo, e em outros desce com as margens das águas em gramados e parques. Eu não tenho em mente algumas árvores, mas uma floresta inteira de árvores acompanhando as ondas azuis douradas do mar e varrendo as colinas e as terras mais altas, bordejando o precipício com sua folhagem verdejante. Perto do lado do lago há um bosque, e no bosque uma mansão. É o local de repouso para os viajantes que atravessam o lago e chegam aqui, alguns muito cansados pela sua longa jornada sobre terras e mar, para este porto de descanso. Alguns são recém-chegados à esfera 6, e descansam aqui para condicionarem-se e aclimatizarem-se ao seu novo ambiente antes de penetrarem para o interior, para explorarem sua nova moradia. Outros são residentes nesta esfera que foram ao outro lado do mar em alguma missão nas esferas inferiores, alguns simplesmente transeuntes por aqui indo à frente, como agora fiz, para baixo, a caminho da esfera terrestre. Retornando, frequentemente mas não sempre, descansam aqui, ajuntando forças antes de continuar, para reportarem ao anjo Senhor ou um de seus comissionados o que aconteceu em sua incumbência. Outros simplesmente retornam aqui e recuperam-se e, sendo seus assuntos de emergência, não vão ao interior, mas mergulham sob o lago e desaparecem no horizonte menos brilhante em direção à esfera onde sua tarefa foi deixada incompleta. Ocasionalmente, e sem dúvida não raramente, um visitante de uma das mais altas esferas passando em seu caminho, ou da Terra ou alguma região intermediária, passará um tempinho aqui no bosque de repouso, e alegrará os hóspedes com o brilho de sua personalidade. Sim, meu querido amigo, nós sabemos aqui o que é entrar em repouso. É um dos prazeres mais agradáveis, este repouso, depois de algum empreendimento de alto risco em prol daqueles que estão necessitados de tal ajuda. E ali plantado, exatamente onde deveria estar, ao lado das águas, está conchegada a casa do bosque, onde frutificam as muitas semeaduras longínquas, trazidas para lá das distantes esferas trevosas, consideradas, e colocadas em ordem para apresentação ao anjo Senhor. A muitos é um troféu, também eles trazidos para o Senhor do amor pelos infortúnios sofridos ou recebidos, duros e fortes, são trazidos aqui para se recomporem e serem cuidadosamente amparados, troféus vivos pelos quais Cristo lutou e, lutando valentemente, venceu. Você cansou, meu amigo. Mas prática vai tornar-me mais hábil em usar sua mão com menos tensão e mais facilidade. Deixe-me que lhe diga, aceite o meu amor e agradecimentos e boa noite. Quinta, 8 de novembro de 1917. E agora, querido amigo e companheiro peregrino, vamos a uma jornada ao interior, partindo da casa de repouso, e veremos as oportunidades pelo caminho daqueles que assim caminham. Somos ambos peregrinos, eu e você, e estamos na mesma estrada para o mesmo brilho, ainda além, e distante, sobre as montanhas que fazem fronteira desta esfera e a próxima à frente. Nós deixamos o solo e os jardins da casa para trás e tomamos rumo descendo por uma longa colunata de árvores que levam ao campo aberto. Conforme andamos vamos percebendo que o caminho não é reto, mas segue a linha do vale ao lado do rio que vai em seu caminho ao mar. Deixe-me agora, antes de continuar, explicar algumas das qualidades das águas deste rio.
Você já leu sobre a água da vida? Esta frase literalmente incorpora uma verdade, porque as águas das esferas têm propriedades que não são encontradas nas águas da terra, e propriedades diferentes são encontradas em diferentes águas. As águas de um rio, ou fonte, ou lago, são sempre tratadas por espíritos elevados e dotadas com virtudes de fortalecimento ou iluminação do espírito. Algumas vezes as pessoas banham-se nelas e adquirem força corporal pelas vibrações vitais que foram colocadas na água pelo exercício de algum grupo de anjos ministros. Eu sei de uma fonte situada no topo de uma alta torre que emana uma série de coros musicais de harmonia profunda quando ela é posta a tocar. Isto é usado no lugar dos sinos, para chamar as pessoas das proximidades quando alguma cerimônia está para começar. Ainda mais, seus jatos de água dispersam-se sobre um amplo raio, e são vistos a cair em jardins e nas casas espalhadas na planície, em forma de flocos de luz de diferentes cores. Estes flocos são constituídos para trazerem para aqueles nos quais, ou em torno dos quais, caem um sentido de natureza geral e um propósito de união a ser mantida, uma espécie de brilho que esparge sobre todos os seres e traz um senso de companheirismo e um amor comunitário que faz o receptor mais ansioso por estar junto aos outros. Também por este processo é espalhado pelo distrito um aviso do tempo e local do encontro, e frequentemente, também, a notícia de algum anjo visitante que conduzirá a assembleia ou atuará em alguma questão como representante do Senhor desta esfera. A principal propriedade das águas deste rio, cujas margens agora seguimos, é a paz. De uma forma muito além do entendimento terreno, todas as qualidades de suas águas infundem paz naquele que passeia ao seu lado. Suas variadas cores e matizes, o murmúrio de sua correnteza, as plantas às quais ele confere fertilidade, o tipo e aparência de suas rochas e ribanceiras, tudo, numa larga medida, traz paz à alma que dela precisa. E há muitos que necessitam daquela paz dentre aqueles que retornam das esferas inferiores através do grande lago, pois é uma vida extenuante a que temos às vezes, meu amigo, e de forma alguma mortalmente monótona a existência que muitos da terra imaginam. Então, por isso, há vezes que é necessário largar a carga por instantes, e para nossas futuras operações retomar aquela calma e forte quietude de espírito tão necessária para levarmos à frente adequadamente nosso trabalho designado. Você deve também entender que há aqui, permeando em tudo, uma personalidade. Toda floresta, cada bosque, cada árvore, lago, correnteza, prado, flor, casa, tem uma personalidade impregnada. Não é por si só uma pessoa, mas sua existência e todos seus atributos e qualidades são consequência da evolução contínua e sustentada de seres vivos, e sua personalidade é sentida por todos que entram em contato com cada um e qualquer um deles, isto no grau intrínseco à sua sensibilidade, na direção particular da personalidade residente. Alguns, por exemplo, são mais sensitivos àqueles seres cuja atividade reside nas árvores, outros naqueles do rio. Mas todos parecem sentir as qualidades de um prédio, especialmente quando entram nele, pois são erigidos por espíritos mais próximos de suas qualidades e grau, enquanto que a maioria dos que chamamos espíritos da natureza são de um modo e um estado de existência e de função muito mais remota. Agora, o que se obtém nestes reinos é usualmente encontrado verdadeiramente em sua esfera da Terra também, somente num grau menor de intensidade do que é sentido pelos indivíduos comuns, consequência de sua profunda imersão na matéria neste atual estágio de evolução. É somente menos aparente, não é menos verdadeiro. Faz alguns minutos uma pergunta está sendo formada em sua mente. Faça-a, e tentarei responder-lhe. Eu estava pensando que tudo isto é muito parecido com os pensamentos que usualmente ocupam a mente de uma senhorita. Você disse que era você que queria escrever por minha mão, Kathleen. Você está escrevendo isso? Sim, meu amigo inquiridor, sou quem está escrevendo. Mas você não supôs que eu imaginei nem por um minuto que você se satisfaria com minha própria conversa pequena, não é? De qualquer forma, tomei providências contra qualquer desastre desse trazendo alguns amigos comigo que me usam tanto quanto eu estou usando você.
Não são todos homens, algumas são mulheres, e eles agem juntos num único consentimento, como uma voz única, uma só mensagem. Portanto, estas palavras que escrevo são uma mescla de variadas mentalidades, e teríamos produzido uma boa mistura nós também, se fôssemos capazes de controlar sua teimosia um pouco mais. Ajude-nos nisto, e faremos o melhor que podemos neste lado também. E agora boa noite, e que possamos progredir também tanto quanto a prática ajudar. Sábado, 10 de novembro de 1917. Partícipes do chamado celeste. Você e eu, meu amigo, somos como partícipes, pois enquanto eu chamo, por minha vez sou chamada por aqueles que se localizam mais acima, e eles por outros de um degrau ainda mais alto, até que a fila encontre sua fonte nele, que foi chamado pelo Pai Divino e enviado em missão à sua pobre esfera trevosa há longo tempo atrás. E é pelo fato desta chamada daqueles superiores a nós, em força e na faculdade deles de compartilhar aquela força com aqueles menores em posição e força, que achamos nossa confiança convicta. É uma questão de ausência de luz, asseguro a você, receber um comando dessa para lá. Pois à medida que vamos chegando da Terra, ambos, o brilho de nosso ambiente e o nosso pessoal, também diminui pouco a pouco, e quando alcançamos a vizinhança da Terra podemos ver as coisas em torno, mas com muita dificuldade. Em primeiro lugar somente quando vagarosamente nossos olhos tornam-se sintonizados às vibrações mais baixas neles impingidas, é que ficamos aptos a ver. Isto também acontece mais rapidamente pela prática. Mas é uma bênção somente naquilo que nos permite fazer nosso trabalho entre vocês, e não para ser desejado de qualquer modo, por si apenas. Pois as visões que vemos são na maioria tais que não nos dão alegria, mas muito de coração parte do que levamos conosco às nossas brilhantes moradas. Tais lugares como os que descrevi a você, dispostos ao lado das águas são, portanto, não só convenientes e desejáveis, mas absolutamente necessários para nosso trabalho. Então devo contar-lhe outra função a que servem. Destas casas de repouso são enviadas correntes de poder vital geradas das esferas acima, armazenadas nestas casas, e distribuídas conforme sejam requeridas. Quando nós fazemos uma ligação para lá, estando na nossa estadia na Terra, sentimos-nos banhados em uma forte corrente de força e vitalidade. Conforme nos aproximamos da Terra, o efeito dela não é tão aparente aos nossos sentidos. Entretanto banha-nos penetrando através de nós, permeando todo o nosso ser, e por ela somos sustentados, como tubo de ar sustenta o mergulhador no fundo do oceano, onde a luz da atmosfera ampla e livre sobre ele é obscurecida, e ele se move pesadamente, por causa do elemento mais denso no qual ele se move. É assim conosco, e quando encontramos dificuldades em falar de forma a sermos ouvidos por você, ou cometemos erros em nosso vocabulário ou ainda no contexto da mensagem, então seja paciente, e jamais pense que há enganadores em torno. Porque, pense, amigo, quão difícil seria para um mergulhador conversar de forma audível com outro, ambos protegidos com seus capacetes e com água entre os dois. E aí poderá perceber quanto de paciência e firmeza de empenho é necessário de nossa parte. E mais rapidamente talvez dará a nós uma atenção mais paciente de sua parte. Mas quando encaramos, estando feito o trabalho aqui embaixo, os lugares de mais altos alcances dos céus de Deus, então mais prontamente sentimos a corrente de vida fluindo da distante casa de repouso e alívio. Sentimos que estamos nos banhando mais uma vez, aquilo bate nos nossos rostos refrescantemente, nossas joias, cujas luzes, como as lâmpadas das virgens queimaram na escuridão, mais uma vez retomam seu brilho à proporção que vamos indo em direção ao celeste. Nossa vestimenta cintila numa tonalidade mais brilhante, nosso cabelo fica mais sedoso e nossos olhos menos cansados e sem olheiras, e o melhor de tudo, em nossos ouvidos ouvimos, tornando-se mais plena, a melodia de nosso chamado, clamando por nós de volta, dos campos de colheita para a casa da colheita, com os feixes que podemos ajuntar amadurecidos para o celeiro de Deus. Agora, amigo, não deterei por mais tempo,
porque sei que tem compromissos que devem ser cumpridos e não toleram delongas. Somente isto a mais. Suas velhas dúvidas mais uma vez estão entre você e nós que o chamamos. Mais uma vez, esta mensagem não é de seu próprio feitio. Como posso sabê-lo? Somente pela paciência que assegurará progresso e fará progredir a convicção. Boa noite, amigo, e toda a paz. Kathleen e os que a usam mandam isto a você. Segunda, 12 de novembro de 1917. Kathleen, o organista vai praticar, isto não vai incomodá-los, vai? Longe disto, ajudará, e talvez, a propósito, devo dizer a você nesta noite algumas poucas palavras sobre a música nas esferas. Sim, temos música da mesma natureza que sua na Terra. Mas, e há um enorme mas aqui, sua música é como um extravasamento do reservatório de música no céu. Vocês realmente têm alguns vislumbres da harmonia gloriosa que temos aqui, conforme ela extravasa. Mas é amortecida pelo véu espesso através do qual ela passa, mesmo nas mais lindas obras-primas da terra. Ouça, meu amigo, enquanto tento explicar-lhe como você recebe sua música destes reinos de cá, e será capaz então de deixar a sua imaginação guiá-lo e não limitá-lo, senão ela não excederá sua imaginação. Olho não viu, nem ouvido ouviu, ouvido do coração não poderia ouvir, a harmonia celestial em suas pulsações e altos e baixos, e a poderosa harmonia fundamentada em um tom de glória profunda. Não somente isso, enquanto num corpo material, com o cérebro de matéria como receptor e intérprete, não há como penetrar no coração de um homem para conceber, menos ainda trazer para cá, qualquer imagem justa da doce beleza de nossa harmonia. O que a música formou nas esferas, nós aqui, neste estado mais baixo, não somos capazes de mensurar, assim como vocês da Terra não são competentes para medir as nossas. Isto, e quase que somente isto, sabemos realmente, ou pensamos que sabemos, ela ultrapassa nosso conhecimento em qualquer sentido. O coração de Deus é a fonte de harmonia na música, não tanto a mente de Deus como seu grande coração. Dele fluem as torrentes de amor de sua melodia, e aquelas esferas que estão mais perto de sua sintonia recebem aquelas divinas harmonias, e por elas, com outras influências combinadas, tornam-se mais e mais sintonizadas com ele, que é a fonte de tudo que é amoroso e amável. Assim, enquanto as eternidades seguem, aqueles que habitam aquelas muito altas esferas continuam desabrochando em si mesmos mais em atributos formidáveis e sublimes, e ao mesmo tempo, cada um em si, mais e mais de divindade. Isto, entretanto, está alto demais para nós, para ser adequadamente transcrito. Nosso compromisso com você neste momento é contar o melhor que pudermos, em poucas e bastantes palavras, alguma coisa do que tomamos nota enquanto esta mesma torrente desce sobre nós e passa adiante, ampliando como cada molécula do tom expande-se a si mesmo e empurra suas companheiras adiante, até que a corrente impingirá em seu limite, onde tenha se tornado mais grosseira e mais encorpada em sua textura, e assim costurada aquelas vibrações quase tangíveis encontradas em sua esfera. Esta corrente do alto encontra receptáculo aqui, e mais de um receptáculo. É usado como reservatório, e a música é modulada no ar, e as melodias, e iniciam mais uma vez como uma pequena mas intensa corrente em direção à terra. Imediatamente, começa a se expandir como já falei, e o que vocês recebem entretanto não é uma essência excelente, mas uma expansão atenuada da criação original. É como um pequeno buraco na janela de um quarto escuro. Através dele atravessa um pequeno jato de luz do sol, mas quando alcança a parede oposta tem muito menos qualidades, e a corrente é cheia de notas dançando, as quais somente tendem a obscurecer o brilho com o qual ele entra através da pequena abertura. Bem, mas mesmo assim, sua música é muito louvável e elevada. Oh, pense, então, meu amigo, o que devem ser as músicas destas esferas. Ela nos encanta enquanto enobrece o sentimento e o prazer, e cada um torna-se por si um acumulador de energia que envia de volta o que ele recebeu, interpretado e modulado por sua própria personalidade, em benefício daqueles que não progrediram tanto quanto ele.
Então a perfeição e a potência são temperadas por aqueles entre nós cuja aptidão especial é de tal tipo, para que não seja fino demais em sua natureza para a compreensão daqueles mais altos espíritos da terra que a captam, e em algum grau retém, aquilo que desta forma chega a eles do mestre da música aqui colocado. Acho que deveríamos alongar nossas considerações, mas você não pode mais recebê-las bem agora. Nós colocaríamos resumido então que assim como em outros assuntos, é também neste, a grande verdade mantém-se verdadeira, desde o Pai, numa descida ordenada até o mais humilde dos homens. Como o Pai tem vida nele mesmo, assim ele deu ao Filho ter vida nele, mas não somente vida, mas vida em todas as suas fases, e a música é uma delas. Como o Filho reparte aquela vida recebida do reservatório de seu ser, dando vida como dele mesmo, assim seus servos fazem em menor grau, na razão de sua capacidade, não somente vida, como os pais a uma criança, mas amor, beleza, pensamentos elevados e melodias celestiais. Meu amor a você, meu amigo, Kathleen, e por aqueles outros que usam a mim para passarem seus pensamentos a você, que estou mais perto de você que eles. Terça, 13 de novembro de 1917. Falamos a você, amigo, da corrente vital do amor do Pai, da água e seus usos, da música também. E agora, nesta noite, umas poucas palavras para uma coordenação de forças em direção a algum fim certo e particular, proposto por aqueles cujo dever e responsabilidade é emitir para estas esferas inferiores tais comandos, como lhes são determinados de cima. Saiba você, entretanto, você que habita em uma das mais altas destas esferas, que tais deveres como os que são designados a você, foram todos elaborados conforme o nível deles, e ao fim a que se propõe, por aqueles que habitam em reinos distantes, acima de você. Estes esquemas de serviço distribuídos são transmitidos para baixo até que cheguem a você, e fazem você saber algumas vezes de uma maneira, algumas de outra, e para os mais abertamente, e para outros menos detalhadamente, não tão escampo. Contudo, todos que correm a corrida da vida terrestre podem ler o documento se quiserem, e perseverar em silêncio desejando que aquela luz lhes seja concedida, de acordo com que sua vida for, e para qual fim ela foi guiada. Mas a poucos é dado saberem ou vislumbrarem o futuro adiante. Suficiente até o dia, é a regra, como ele disse uma vez, e isto é suficiente, assim sua confiança será firme e tranquila todo o tempo. Não porque o futuro não é conhecido, mas somente porque é possível apenas para aqueles de alta capacidade e nível verem o curso distante do grande propósito da vida, e nossa capacidade é suficiente para apenas uma visão curta, e a do homem médio mal atinge alguma visão adiante. Quando tais esquemas são fornecidos, vem através de tantas esferas descendentes que é, portanto, uma consequência natural que sejam tingidos pelas características dominantes de cada uma das esferas através das quais são filtradas até embaixo e, até que o alcancem, participam de uma natureza de planejamento tão complexa que o assunto principal é muito difícil de se descobrir, às vezes mesmo para nós que temos habilidade pela prática nesta questão. Isto é um propósito e um uso da fé, ser capaz de perceber os compromissos de alguém e nada mais e, naquela convicção, ir adiante bravamente, em nada duvidando de que a finalidade é prevista por aqueles que participaram do plano. Se aqueles que colaboraram na elaboração de tal plano forem fiéis e diligentes, aqueles que o conceberam terão o poder de alcançar seu fim. Mas talvez não, pois todo homem é livre para escolher, e nenhuma vontade do homem será ultrapassada na liberdade de sua escolha. Se ele escolher ir adiante com fé e confiança, então o final é certo. Se ele escolher sair do caminho planejado, então ele não é deixado nem forçado. Uma guia é então oferecida, e gentilmente. Se isto for recusado, ele é deixado ir-se sozinho, mesmo assim, não sozinho, porque outros serão suas companhias, e isto com certeza. Para ilustrar o que queremos dizer, um livro será projetado cuja necessidade é prevista. Diremos que aqueles de uma esfera cuja nota dominante é da ciência conceberão o esboço do livro.
Isto será entregue em mãos para outra esfera cuja nota é o amor. Neste plano será infundida uma brandura, um efeito de suavidade, e o plano segue. Uma esfera onde governa a beleza acrescentará algumas ilustrações que darão harmonia e cor ao tema. Então virá para um grupo daqueles que estudam os diferentes traços dominantes nas raças humanas. Estes estudarão muito cuidadosamente o tema em si, e observarão a nação mais adaptada para pôr o evento adiante no mundo. Isto decidido, eles cuidadosamente selecionarão a próxima esfera ao qual será confiado. Pode ser que seja necessária uma infusão de precedentes históricos, ou uma veia poética, ou talvez romance. E aquilo, que começou na viga do fato científico profundo, pode chegar ao plano da Terra como um tratado científico, uma resenha histórica, uma novela, ou mesmo um poema ou hino. Leia alguns destes hinos que você mais conhece à luz do que lhe dissemos agora, e vislumbrará, mesmo que fracamente, o que queremos dizer. Deus movimenta em caminhos misteriosos poderia ser reescrito como uma exposição científica de filosofia cósmica, ou mesmo ciência. Assim também há um livro, quem corre pode lê-lo. Ó, Deus, nossa ajuda em eras passadas, poderiam formar a base de um trabalho informativo da divina providência, considerada historicamente, e muito possivelmente em sua primeira concepção pode ter sido formulada naquelas linhas, em alguma alta esfera cujo tom compartilha daquela disposição. Pois você rapidamente entenderá que tais planos são originados não somente em uma esfera, mas em muitas, e não passam de uma esfera para outra em ordem idêntica. Também, o que pode originar o que poderia ser um livro, antes que chegue a você muito transfigurado, até tornar-se um ato do parlamento, ou uma peça, ou uma negociação comercial. Não há finalidade para os caminhos e significados. Aquilo que eventualmente pareça ser digno de confiança é o grupo de companhias concernentes à produção de qualquer plano no serviço de Deus e no comportamento do homem, é agregado ao serviço. Assim é que aqueles homens desincumbem-se do trabalho daqueles que vigiam e guiam do alto. Então, percebamos quão grande hoste de ajudantes eles têm atrás de si, e indo adiante corajosamente, sem dúvidas, sem hesitação em seu caminho, porque não estão sós. A estes pensamentos que escrevi por você, bom amigo, eu acrescentaria agora uns meus. Kathleen. Aquilo que tem sido dado por aqueles que sabem mais que eu é concernente aos homens que se ocupam com os interesses de variadas espécies do mundo. Mas o que sei por mim é que suas palavras são aplicáveis também ao seu próprio caso, pois nenhum trabalho de alguém é deixado sem guia ou sem o suporte destes reinos justos. Tome este pequeno presente meu ao partir, portanto, meu amigo. É apenas pequenino, mas é da Kathleen. Capítulo 2. O Sapateiro. Quinta, 15 de novembro de 1917. Os homens costumavam dizer, naqueles tempos em que vivíamos entre vocês na terra, que aqueles que escolhem o melhor caminho de vida deveriam arrepender-se logo, para um triunfo posterior. Isto alguns de nós pelo menos provamos, e achamos que não é desejável como sabedoria. Pois aqueles que assim escolhem têm um olho não no tempo, que é curto, mas na eternidade, que é longa. Destas esferas agora nós olhamos para trás, e, olhando para nossa jornada numa visão resumida e plana como num quadro, somos capazes de marcar melhor os pontos salientes que a tela mostra, e moldar o nosso curso futuro em harmonia com aquelas lições que ali possamos ler. E quão diferente é o quadro quando é a luz branca do céu que o mostra para nós, em comparação com a visão daquilo que ela parecia ser quando estávamos nas brumas, compondo o quadro e angariando materiais para o trabalho de composição. Não façam vocês, hoje, aquilo que fizemos então. Sejam também cuidadosos com o que valorizam muito nos diferentes elementos da vida humana e no viver. Agora vemos que aqueles grandes empreendimentos dos quais tomamos parte eram grandes, na maioria, porque olhávamos para eles numa parte. Mas nossa parte é, individualmente, como um minuto, e importa-nos apenas pelo motivo, não pela parte que realizamos. Porque, espalhado por todos que colaboraram com sua influência, cada grande empreendimento rarefaz-se tanto, que cada um tem somente um pequeno papel a desempenhar.
É o motivo com que se desempenha continuamente aquela parte que importa. O todo é para a raça, cada indivíduo obtém sua cota de benefícios do resultado, mas cada parte é pequena, enquanto que, se seu motivo for elevado, não importa se o mundo perceba seus feitos, aquele será dada a sua parte a desempenhar, a qual ele mesmo fez por merecer na batalha da vida terrena. Isto parece um pouco confuso. Poderia dar-me um exemplo a fim de ilustrar melhor? Poderíamos dar-lhe muitos. Aqui está um. Um sapateiro, que economizou somente o suficiente para pagar suas dívidas, e nada mais, depois que foram pagas as despesas de seu enterro, chegou aqui há anos atrás, como vocês dizem. Ele foi recebido soberbamente por um pequeno grupo de amigos, e estava bem contente porque eles lembraram-se dele, e deram-se ao trabalho de vir de tão longe a terra para mostrar a ele o caminho da esfera para onde ele deveria ir. Era uma das próximas da terra, não muito alta, e, como eu disse, ele ficou muito contente. Pois ele achara paz depois de muita labuta e cansaço na sua batalha contra a pobreza, e lazer ao ir ver as várias paisagens interessantes e as localidades daquela esfera. Para ele era, sem dúvida, o céu, e todos eram gentis com ele, e ele estava muito feliz na companhia deles. Um dia, para usar o vocabulário terrestre, um senhor de uma alta esfera caminhava na rua onde era sua casa e entrou nela. Encontrou um sapateiro lendo um livro que o encontrara na casa ao qual fora levado, e que lhe disseram ser seu lar. O anjo Senhor chamou pelo seu nome na terra, não me lembro qual, e o sapateiro levantou-se. O que está lendo, meu amigo? O anjo perguntou-lhe. O homem assim respondeu, é algo que não é de muito interesse para mim, Senhor. O que leio não está dentro de minha compreensão, sem dúvida, porque evidentemente não foi escrito por alguém desta esfera, mas de uma muito mais alta. Para que fim foi escrito? O anjo perguntou novamente, e ele respondeu, Senhor, ele fala de um estado elevado e um empreendimento de organização de grandes companhias de homens e mulheres nas esferas acima de nós a serviço do único Pai. Estas pessoas, penso eu, foram algum dia de nações e crenças diferentes umas das outras, porque assim o modo de discursarem parece mostrar. Mas ao escritor deste livro, eles não mais parecem diferentes, porque eles têm, por um longo treino e muito progresso, vindo juntos como um grupo de companheiros, não havendo mais divisões entre eles para apartá-los, nem afeições uns por outros, nem entendimento racional. Eles são uníssonos em propósito e serviço e desejos. Por isso eu julgo que a vida aqui descrita não seja dessa esfera, mas de uma distante acima desta. O livro, mais ainda, é de instrução, não só para aquele grupo brilhante, mas também para servir de guia para líderes entre eles, porque fala de diplomacia e autogoverno, e da sabedoria requerida por aqueles que lideram. Por esta razão, Senhor, isto não é de meu interesse presentemente, mas poderá ser daqui a muito tempo. Como o livro veio parar aqui, não sei lhe dizer. Então o anjo Senhor tomou o livro e fechou e devolveu ao sapateiro silenciosamente, e, enquanto ele o pegava das mãos do anjo, suas faces ruborizaram-se de confusão, porque brilhando na capa estavam gemas de rubi e outras brancas que cintilavam em letras que formaram seu nome em brilho e chamas. Mas eu não havia visto isto, Senhor, ele disse. Eu não vi meu nome ali, senão agora. Mas é seu, como vê, disse o anjo Senhor, e portanto, para sua instrução. Pois saiba, meu amigo, esta esfera é apenas um lugar de descanso para você. Agora que já descansou, deve começar seu trabalho, e que não é aqui, mas naquela alta esfera de que o livro trata e na qual foi escrito. O sapateiro não conseguia falar, porque estava com medo e encolheu-se e inclinou sua cabeça diante das palavras do anjo. Apenas isto ele pôde dizer, eu sou um sapateiro, Senhor, não sou líder de homens. E eu estou contente com o lugar humilde neste lar brilhante que é o céu, indubitavelmente, para os que são como eu. Mas o anjo disse, agora, apenas pelo que disse, você deveria ter uma promoção. Pois você deve saber que a humildade é uma das proteções e salvaguardas certas daqueles que permanecem nos altos lugares de comando.
Mas você tem mais armas que esta proteção de humildade, que é protetora de uma forma passiva. Armas de ofensiva que você também temperou e afiou naquela vida na terra. Quando você fazia botas, seus pensamentos eram para fazê-los de tal forma que aguentassem um longo uso e protegessem o bolso de seu pobre comprador. Você pensou mais nisso que no preço que cobraria. Isto, sem dúvida, você fez ser uma regra.